Agora vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler o texto do versículo 1 ao versículo 11. Antes disso, hoje é dia de segundo turno aqui em São Paulo. Vamos orar por nossa cidade. Essa cidade precisa de alguém que Deus conduza lá para a cadeira da prefeitura. E acima de votação, acima de eleições, acima dos candidatos, acima das qualificações dos candidatos da nossa cidade, está o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha, as pessoas podem propagandear a sua candidatura, as pessoas podem se tornar elegíveis, as pessoas podem ser boas aos seus olhos ou ruins aos seus olhos, mas eu quero lembrar que quem está na direção suprema da terra e tudo vai caminhar de acordo com o plano e propósito de Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis. E quem sentar naquela cadeira de prefeitura de São Paulo, pode ter certeza que foi permissão de Deus, seja quem for. Às vezes não é quem você espera, mas nem sempre Deus faz o que você espera, mas Ele faz o que você e eu precisamos, o que é necessário. Já pensou se você fizesse tudo o que seu filho espera? Já pensou se você, como mãe, como pai, fizesse tudo o que os seus filhos esperam de você? Seus filhos seriam egoístas, monstrinhos, egocêntricos, ensimesmados. Deus é assim, melhor, Deus é soberano. Ele não faz aquilo que a gente espera sempre, do jeito que a gente quer. Então Ele vai colocar alguém lá que vai contribuir para o avanço do propósito dele na terra. Especialmente aqui na cidade de São Paulo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela cidade de São Paulo, oramos por aquela disputa que está acontecendo hoje e sabemos que o Senhor governa sobre todas as coisas, coloca naquela cadeira e a caneta na mão daquela pessoa que o Senhor já sabia e tem chamado para esse trabalho, Pai. Em nome de Jesus, nós confiamos não em prefeitos, não em governadores e vereadores, não em presidentes da República e equipe ministeriais, nós confiamos em Ti, Senhor. O Senhor é Rei, o Senhor é governador, o Senhor é todo-poderoso e soberano sobre todas as coisas. Nós estamos confiando em Ti, Senhor, em nome de Jesus, que crê, diga amém. Muito bem, fica tranquilo com São Paulo, tá bom? Haja o que haja. Haja o que haja, Deus está no controle. Nós temos muita coisa para falar com vocês hoje, eu peço que você focalize seu coração. Nós temos trabalhado nesse tema já há mais de um mês. Essa é a quinta mensagem e é a última mensagem. Descubra o seu dom. E seria melhor se a gente tivesse colocado descobrindo os seus dons. Mas tudo bem, descubra o seu dom, é um bom. E hoje é a quinta e última mensagem. Quantos aqui estão acompanhando essa mensagem, um por todos e todos por um? Ou aqui, ou quando não puderam, assistiram lá no YouTube. Levante a mão. Estão acompanhando, estão sintonizados. É importante que você faça isso. Por quê? Porque se você faz parte do corpo de Cristo, se você faz parte da igreja, se você é membro e você não está acompanhando o que o Espírito Santo está falando, você fica desconectado. Você fica individualizado. É importante que você fique sintonizado. Porque isso aqui não é um lugar de palestras positivas, motivacionais. Isso aqui é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo tem um plano que não é do Douglas, ou de pastor, ou de profeta, ou apóstolo, mas a igreja, cada igreja local, ela tem uma só cabeça, que é Cristo. E Deus coordena os seus pastores, seus ministros, seus líderes principais da igreja, para se moverem de acordo com o que Ele quer. De acordo com aquilo que Ele está planejando. Deus tem um plano global para a igreja. Mas não acredite você que Deus não tem um plano local. Todo plano local vai sincronizar em algum momento com o plano global de Deus na terra. Eu e você fazemos parte de um plano local, mas ao mesmo tempo fazemos parte de um plano global de Deus na terra. Por isso que nós precisamos ser membros do corpo local
e também acreditar que somos membro do corpo universal de Jesus Cristo. Deus não tem vários corpos, Deus não tem várias cabeças da igreja, é um só cabeça da igreja no mundo, e o nome dele é Jesus. Se Jesus é chamado de cabeça, por que ele é chamado de cabeça? Porque dele vem toda ideia, todo plano, todo propósito. E a igreja de Cristo não é chamada de cabeça, a igreja de Cristo é chamada de corpo, Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então, se eu não fico sintonizado, se eu não fico sabendo e participando ativamente daquilo que Deus está falando na minha igreja, na igreja que eu sou membro e frequento, eu me desconecto daquilo que Deus está querendo falar. E fico à parte, fico individualizado, fico enfraquecido. É importante que você tenha essa visão correta. Somos um corpo local, mas cada corpo local, cada igreja local é a ideia de Jesus Cristo, é a ideia de Deus. Ele honra a igreja como um corpo local. Cada uma das cartas que você tem na mão aí na sua Bíblia, se você abrir o Novo Testamento, cada uma das cartas foi escrita para uma igreja. Tirando os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Atos dos Apóstolos, o que trata Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos trata do andamento da igreja. Atos dos Apóstolos fala da igreja de Jerusalém, fala da igreja de Antioquia, fala da igreja de vários povoados e cidades ali na região. Depois de Atos dos Apóstolos, você tem Romanos. O que é Romanos? Romanos é a carta escrita por Paulo à igreja que se reunia em Roma. Depois vem 1 e 2 Coríntios. O que é 1 e 2 Coríntios? São cartas do apóstolo Paulo para a igreja que se reunia na cidade de Coríntios. Depois de 1 e 2 Coríntios vem Gálatas. O que é Gálatas? Gálatas é uma carta do apóstolo Paulo à igreja que se reunia na cidade da Galácia. E assim por diante. Aí você chega em Apocalipse. Ah, não, Apocalipse não trata de igrejas. Como não? Ela trata, eu tenho até medo, tem medo de Apocalipse, né? Apocalipse não é para ter medo. Apocalipse é igual às outras cartas, é para encorajar. Né? Medo tem quem não está garantido na sua fé. Aí tem que ter medo, será que eu vou, será que eu não vou? Aí fica com medo mesmo. Agora, Apocalipse foi escrito para mandar as cartas para 7 igrejas, Esmirna, Laodiceia, etc. e tal. São 7 igrejas em Apocalipse, igrejas locais. Veja como na mente de Deus, como na mente de Cristo, é uma importância vital para o seu crescimento e para o crescimento da igreja que você ganhe esta consciência espiritual. A igreja não é uma idealização humana. A igreja, ela é limitada e falível e imperfeita como os homens. A igreja é cheia de defeitos como os homens. Mas a igreja é a idealização de Deus e é fundada por Cristo. Jesus não veio fundar o cristianismo. Jesus veio fundar a igreja. Jesus não veio fundar o mundo evangélico. Ele veio fundar a igreja. Ele não veio fundar a APEX, Assembleia de Deus, Presbiteriana, etc. Não, Jesus veio fundar a igreja. Ele veio começar a igreja. Ele não veio começar o cristianismo. Veio começar a igreja. É diferente. Aí tem um monte de nomes por aí. Mas todos nós somos membros deste corpo. E pensar assim é fundamental para que a igreja seja tudo que Jesus quer que ela seja. Para que você seja tudo que Deus sonhou que você fosse. Sabe quando as mulheres ficam grávidas, elas têm sonhos para aqueles filhos. Elas estão gestando uma vida, elas carregam uma vida. E as mães mais responsáveis,
elas não comem qualquer coisa, elas não bebem qualquer coisa. As mães mais dedicadas, elas cuidam do que vão comer, do que vão beber, de como vão se exercitar. Para quê? Para que aquele ser que está sendo gerado lá dentro tenha a melhor vida possível aqui quando nascer. Você pensa que uma mãe é capaz de amar mais um ser humano do que o pai? Você pensa que um ser humano é capaz de amar mais a igreja do que Jesus? Igual uma mulher que tem sonhos e planos para os seus filhos, Deus tem sonhos e planos quando você ainda era uma massa sem forma. No ventre da sua mamãe, Deus tinha um sonho único, pessoal, individual, especial para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem um sonho especial, único, um propósito que você não precisa descobrir lá fora, mas que se descobre com o Espírito Santo e na comunhão com os irmãos. Mas deixa eu fazer uma ressalva. Nenhuma dessas coisas vai acontecer com você se você resistir à vivência do corpo de Cristo. Nenhuma dessas coisas que Deus tem para você vai acontecer plenamente se eu e você lutarmos contra o que Deus planeja. A igreja é tão importante que Jesus deu a vida por ela. Não confunda o erro dos irmãos da igreja, a falha, a finitude, o equívoco dos irmãos da igreja com Deus. Eu já cometi esse erro na minha vida. Eu fui tão machucado por pessoas de igreja que eu culpei a igreja. Eu estou falando de mim, não de você. Euzinho, eu fui tão machucado por lideranças de igreja que eu virei as costas para a igreja. Eu fui tão apedrejado, fui tão cutucado, fiquei tão chateado com pessoas de igreja que eu virei as costas para a igreja. Eu me confundi, irmãos. Eu culpei Jesus e a igreja quando eu deveria simplesmente olhar para as pessoas que me fizeram mal e lembrar que elas são finitas e falhas, pecadoras. E glória a Deus que um dia Jesus lançou luz e eu estava meio que perdido na vida e Ele iluminou minha mente de volta e falou: por que você me culpa por algo que os homens fazem? Muita gente faz isso. Não faça isso, eu errei. Euzinho, eu errei. Não está justificado a gente virar as costas para a igreja por causa da finitude dos homens. Não está ok virar as costas para Deus porque as pessoas erram. Não está ok virar as costas para a Bíblia, para a palavra de Deus, para a igreja que é o corpo de Cristo, porque as pessoas são finitas, falíveis. Não está ok. Por quê? Porque quem perde sou eu. Quem perde é você. Quem perde somos nós. Você não tem ideia do benefício que vem da mão de Deus quando você sofre. Você e eu não temos ideia, eu tenho. Talvez você não tenha ideia adequada de como Deus constrói a sua vida poderosamente segundo o sonho que Ele tem para você. Talvez você não faça ideia. Talvez você esteja esperando que sua vida vai se tornar tudo o que Deus quer na maciota, na praia, na piscina, no bronzeamento, no carrão com ar-condicionado, na muita grana, na família reunida ao redor da mesa, nada de problemas, zero de dificuldades, nada de deserto, nem de tempestades. A gente está completamente longe da ideia bíblica. É como diz aquele sujeito do filme, eu não lembro o nome do filme, mas eu lembro a frase: mar calmo não faz marujo. Deus não forma você quando tudo vai bem somente. Muito pelo contrário, as maiores coisas que Deus quer construir na sua vida virá através das injustiças e dos problemas. Enquanto você padece, enquanto você sofre, enquanto você passa por situações de injustiça e problemas,
E às vezes as pessoas erram com você. É neste momento que Deus vai trabalhar e moldar você para aquilo que Ele sonhou um dia para a sua vida. É quando você é esquecido, não é quando você é lembrado. É quando você é atacada, não é quando você é elogiada. É quando você é rejeitada, não é quando você é aceito. É claro que ser aceito, elogiado, abraçado, tudo isso é muito bom. E Deus trabalha também nisso. Mas a própria Bíblia diz a respeito de Jesus, Ele, sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que Ele sofreu. Você espera que você vai aprender como? Você está esperando aprender como? Quando todo mundo concordar com você? Quando todo mundo bater continência para você? Quando todo mundo disser para você que bom que você é? Que maravilha que você é? É aí que eu e você esperamos crescer? Então, desculpa, não é esse o caminho do Pai. O Pai vai espremer você e eu para que de nós saia um suco puro. Saia um perfume puro. Você já viu perfume caro sair de pouca prensa? Perfume caro sai de muita prensa. Você já viu vinho bom sair de uva esmigalhada de qualquer jeito? Não, os vinhos mais caros são bem prensados, bem escolhidos. Eu e você estamos esperando o quê? Se você vai produzir um cheiro gostoso, se você vai produzir um gosto gostoso, você vai ser espremido também como as flores e como a uva. Então não espere coisa que Deus nunca pensou em você, para você. Eu quero ser tudo que Deus tem para mim. É claro que Ele tem planos de paz para você, mas isso não significa que Ele não aperta a gente. Ele aperta e no aperto o plano é de paz. Ele aperta, Ele espreme e no apertar e no espremer o plano é de paz. Sabe quem quer apertar e destruir você? As pessoas e o diabo. Mas não importa se as pessoas e o diabo te apertarem, porque no final das contas, a mão invisível é do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Não importa quem te aperta, não importa quem te faz sentir mal, não importa as dificuldades, não importa quem, nem quando, porque no final das contas, a mão do Todo-Poderoso é que está por detrás de todas as coisas. E é Ele que diz, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Amém, queridos? Isso foi profético. Isso é palavra de Deus para a sua vida. Isso não foi planejado. Minha introdução era outra. Mas valorize a igreja, Deus está falando com você, leve isso a sério. Nós vivemos um tempo de honra frajuta, nós precisamos voltar à honra. Honra é levar Deus a sério, é levar sua palavra a sério, é levar um ministro da palavra, que ama a palavra, se preocupa em ser santo, prega a palavra, é gente séria, precisa ser honrado. Eu não estou buscando honra de homens, porque eu já ouvi de muitas bocas que quem me honra é o Senhor. Então eu não estou preocupado com honra humana. Mas a gente está vivendo um tempo que cada vez mais honrar as autoridades está sendo deixado de lado. Leve a sério pessoas que estão pregando, ensinando a sua vida. A própria Bíblia diz que quem ministra a palavra de Deus para você é Hebreus. Aqueles que ministram a palavra para você de maneira justa, santa, devem ser dignos de dupla honra. Você sabia disso? Dupla honra. Essa palavra que a gente prega aqui leva você para viver uma vida eterna com Jesus, meu irmão. Todo o dinheiro do mundo que você puder ganhar, toda a honra do mundo que você puder ganhar, todo elogio do mundo que você puder ganhar, não te leva para a eternidade. Mas a palavra e o aperto de Deus leva você para a eternidade. Louvado seja o nome dele. Então não menospreze. Leve a sério. Tenha honra. Amém, queridos? Deixa eu compartilhar uma
um outro exemplo da minha vida. Que o assunto hoje é descobrindo ou descubra seu dom. Meu Deus, me dá graça aqui. Quando eu me converti, isso não existe, né? Quando Jesus me converteu, é ranço evangélico. Quando eu me converti, não tem nada mais errado do que isso. Eu não me converto, é Ele que me converte. Como se eu tivesse condição de me converter. Agora eu vou me converter, hein? Eu sou autoridade, né? Jesus é o meu servo. Quando o Senhor converteu o meu coração, quando Ele me fez render a Ele, a minha vida, eu lembro, eu era jovenzinho, tinha lá meus 19 anos. Eu tinha morado 1 ano e meio nos Estados Unidos. E eu tinha tido uma vida conturbada. Eu fui pai solteiro com 19 anos. Vocês já conheceram minha filha Gabriela, minha neta, meu genro. Todo mundo já veio aqui na igreja. Eles estão mudando aqui para perto. Olha como é que Deus está fazendo. Vão vir para cá. Deus está trabalhando no meio do tempo. Eu louvo a Deus por isso. Olha só. E aí eu lembro que eu me converti, tinha 19, 20 anos. E aquela coisa do evangelho foi pegando comigo. E eu não entendia nada de Bíblia, gente. Não entendia nada de Bíblia, não venho de família tradicional, cristã, evangélica, nada disso. E aí, meu pai tinha uma distribuidora de produtos alimentícios e eu trabalhava com meu pai. Tinha muito tempo livre, porque eu tinha 3 dias que eu trabalhava na rua e os outros eu trabalhava dentro do depósito, dentro do galpão, da distribuidora. E meu pai também trabalhava mais 2 ou 3 dias fora e os outros também dentro. E quando eu trabalhava dentro do galpão, no escritório, sobrava muito tempo. Quando eu estava na rua, não. Era das 8 da manhã às 9 da noite, de cliente em cliente. Eu dirigia um caminhão F4000 com chassi prolongado, soldado. Era eu e um ajudante, era um baú de alumínio carregado, era venda de pronta entrega naquela época. Parava na frente do mercado, da mercearia, do boteco que seja, né, da loja de conveniência no posto, e vendia e entregava na hora. Era venda de pronta entrega. Mas quando eu ficava no escritório, eu tinha tempo de sobra. E o que eu fazia? Recém-convertido. Eu lia a Bíblia. Eu lia a Bíblia. Eu nem sabia por que eu lia tanto a Bíblia. E aí eu pegava livros profundos. Eu não sabia por que eu me metia naquela coisa de ler livro tão profundo. Meu primeiro livro a ser lido foi O Homem Espiritual, de Watchman Nee. Watchman Nee tem um monte de livro com o nome dele, mas o único livro que ele de verdade escreveu foi O Homem Espiritual. E eu devorei aquele livro, peguei aquele livro, li ele de capa a capa. Aí, não contente, eu peguei um caderno, comprei um caderno novo, lembro da capa até hoje, tinha uma motocross amarela, que eu gostava de moto. E aí tinha um desenho de motocross amarela na capa do caderno, e eu lembro, tenho esse caderno até hoje, se você quiser eu trago para você ver, você vai ver. Tem até hoje. E eu fui lendo e fazendo as minhas anotações, E não contente, depois eu comprei outro caderno e falei, agora eu vou escrever as minhas pregações. Mal eu sabia o que estava fazendo. De vez em quando, o depósito era bem grande, dava uns 4 galpões desse aqui, eram cheio de prateleiras de produtos alimentícios e miudezas em geral. E eu ia lá para as caixas de doce, para as caixas de produtos, lá naquelas prateleiras, tinha prateleira de cima e embaixo assim, eu ia lá para o meio das prateleiras, olhava para um lado, olhava para o outro, levava a minha biblinha, capa dura, não podia comprar uma bíblia de capa de couro, bonito. E aí eu ia para lá, e eu pegava aquelas pregações que eu fazia, e eu pregava e pregava. Vamos abrir a Bíblia no capítulo tal, de não sei o quê. Me achava um pregador. A minha audiência, a minha igreja era pacote de bala, caixa de canudo de doce de leite, pirulito bolete. Era essa a minha igreja, eu fiquei um pouco triste, mas depois Jesus me encorajou, porque nunca ninguém se converteu. Nunca ninguém veio pedir oração no final. Me unge aqui, pastor. Não. Eu Eduardo, eu ficava chateado com as caixas de doce. Nunca ninguém veio para frente levantando a mão. Eu quero Jesus. Acho que não vai ter doce no céu. Não se depender de mim, porque ninguém se converteu com a minha pregação. Mas eu pregava. Eu pregava.
Quando eu morei fora nos Estados Unidos, eu morei por 1 ano e meio nos Estados Unidos. Morei na Pensilvânia, no estado da Pensilvânia. E não cometo o erro que todo mundo comete quando fala comigo pessoalmente. Nossa, você não tinha medo do vampiro? Não, o vampiro é na Transilvânia, que fica na Europa. Eu morei na Pensilvânia, que fica nos Estados Unidos. E pastor Douglas também é cultura. E quando eu fui intercambista, meu pai era presidente do Rotary Club e tinha aquela coisa de mandar intercambista todos os anos. Eu fui morar 1 ano e meio, estudar na high school, lá na cidade de East Brady. Tinha 3.000 pessoas na cidade. Cidade minúscula, morava em frente a um cemitério. E um dos papéis do intercambista era ser como se fosse um porta-voz do seu país, como seria? Sei lá, alguém que leva a cultura do seu país para fora. Então o que eles faziam? Tinha várias cidades que se reuniam e chamavam o intercambista que estava lá perto, era um distrito, e chamava um intercambista que estivesse mais perto para vir até a escola, reunia todo mundo no auditório daquela escola num determinado dia e a gente apresentava. Era um intercambista por escola, e eu fui. Os intercambistas normalmente não gostavam, e eu aceitei o convite. Foi a primeira vez que eu falei em público. A primeira vez na minha vida que eu falei em público. Eu nem sabia com quantas pessoas eu ia falar. Só jovens de high school nos Estados Unidos. É o colégio aqui nosso, né? E eu fui lá para falar com todo mundo. Depois eu tinha que no outro dia voltar e falar de sala em sala para a turma fazer pergunta e eu oferecer resposta. Quando eu cheguei lá, quantos estudantes tinha no auditório do colégio? Quantos? 3.000 alunos. Eu olhei aquilo. E aí eu lembro, como se fosse agora. Dizem que o maior medo do ser humano é falar em público. Dizem que o homem tem mais medo de falar em público do que de morrer. E toda vez que eu olho para aquilo, eu lembro, eu vi aquela multidão, e era uma plataforma grande, porque era tipo um teatro, né? E aquela galera, tudo jovem, e eu com 18 anos, 17 para 18 anos. Diretores, professores, todo mundo lá. Tinha uma cortina bonita, aberta, assim, tipo um teatro mesmo. E aí eu olhei para aquilo, ao invés de sentir medo, eu falei, olha, que massa, que legal esse negócio. Eu gostei daquilo. Fui para lá e falei 1 hora e meia. Nenhuma novidade, né, gente? Nenhuma novidade. Pergunte para mim o que eu falei. Não sei. Só sei que eu falei do país, mostrei slides da minha casa, das minhas viagens, da minha família, de Ubatuba, onde meu pai tem casa. Falei. Elogiei o futebol americano, todo mundo deu risada, aplaudiu. E eu lembro disso como se fosse hoje. Tinha 17 para 18 anos. Todos nós temos um dom. E não pense você que Deus pensou em um dom para a sua vida a partir do momento que você entrou na igreja e se converteu a Cristo. Esse é o jeito mais errado de a gente descobrir o dom da gente, é achar que o dom espiritual que Deus nos deu, ele vem a partir do momento em que a gente recebe o Espírito Santo. Não, isso é ensinamento de pastor. O dom espiritual que Deus te deu, o talento que Deus te deu para contribuir com a igreja, contribuir com o mundo e ser luz, está em você desde que você nem pensava em existir. O dom que Deus tem para você e o talento e a habilidade que Deus deu para você, nem a sua tataravó existia e Deus já tinha dado para você. E eu estou sendo bem chocante, porque Deus já tinha isso para você, desde sempre. Você já se perguntou, ou já se pegou, pensando se você está usando todo o seu potencial? E eu pergunto, você está usando todo o seu potencial para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para a transformação de um mundo doente? Você está usando? Você está prestando atenção em você? Ou você já não presta atenção em você há muito tempo?
Você tem o costume de prestar atenção em si mesma? Você tem o costume de prestar atenção em si mesmo? Porque esse é um dos principais caminhos de entender, de descobrir o dom que Deus tem para a sua vida. E normalmente o dom que Deus tem para a sua vida começou como talento. Você acha que tem um talento para tal coisa. Você está usando o seu potencial máximo para a glória de Deus? Para que você está usando o seu potencial máximo? Para que você está usando o seu dom máximo? Para que você anda usando aquilo que você tem de melhor? Você está usando para a glória de Deus? Você está usando para a edificação da igreja, para a construção da igreja, para o avanço do evangelho no mundo, para a salvação de pessoas, para lares serem restaurados, para mulheres encontrar o caminho da vida? Você está sendo usado no seu potencial máximo para libertar pessoas do cativeiro das trevas? Você anda pensando como você pode fazer para usar o seu potencial máximo para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para a transformação de pessoas no mundo doente? Você já parou para pensar que pessoas que você gosta bastante, admira bastante, talvez elas nunca entrarão no reino de Deus porque elas são legais? Um monte de gente que você gosta e está perto de você são cheirosas. Umas são ricas, outras são classe média e tem algumas que são até pobres. Tem umas que estão no YouTube, tem umas que têm milhares de seguidores. Mas você já parou para pensar que a maioria dessas pessoas que você gosta talvez não entre no reino de Deus porque você nunca falou com elas? Porque você não flui no seu máximo dom para a glória de Deus? Talvez porque você esteja preocupado demais com outras coisas da vida. Talvez porque você deixou o seu coração e a sua mente se contaminar com as ideias seculares deste mundo. O que é importante do mundo começou a ser importante para você e você está gastando a sua vida nisso. Enquanto Deus está esperando que você seja usado nos dons dele. Porque ele preparou dons para a sua vida. Sabe, irmãos, essa semana eu estava usando o meu dom. E eu estava discipulando um casal, já venho fazendo isso, já há algumas semanas, acho que umas 4 semanas, um casal aqui da igreja. E eu sempre abro para eles falarem como é que tem sido a semana, e o homem virou para mim e falou assim: pastor, essa semana eu passei numa banca de jornal, porque eu precisava pegar não sei o que na banca de jornal. E aí eu olhei assim, o meu olhar caiu sobre um livro, e o título do livro era Como Ser um Bruxo. E aquele título me chamou a atenção, ele me contando essa semana. Eu e a Cecília e o casal, e ele me contando. Disse: olha, o título do livro era Como Ser um Bruxo. E eu falei: e aí o que você fez? Ele falou: eu peguei o livro, porque aquele título me chamou a atenção. E tinha lá todos os passos, passo a passo para ser um bruxo. E tinha lá a figura de Satanás, não sei o quê. A hora que eu comecei, eu falei assim: tá amarrado, botei lá de volta lá e saí fora. Eu dei risada, mas aquilo ficou na minha mente. Sabe, irmãos, enquanto nós estamos preocupados em ganhar dinheiro, enquanto nós estamos mais dedicados a coisas terrenas, em coisas que vão ficar aqui. Deixa eu dizer, enquanto nós não evangelizamos, enquanto nós não temos tempo com Deus, enquanto nós não escrevemos as nossas literaturas, enquanto nós não dedicamos tempo para servir a Deus, a igreja e o mundo, enquanto nós não pregamos o evangelho, enquanto nós não fazemos discípulos, deixa eu dizer, o diabo está evangelizando. É irônico isso, porque evangelho significa boa nova. O diabo não tem evangelho, ele tem lá, é o que eu quero dizer. Enquanto eu e você estamos aqui envolvidos com as nossas dores, enquanto eu e você estamos envolvidos com os nossos problemas pessoais, enquanto eu e você estamos brigando porque um irmão falou meio torto comigo,
Enquanto nós estamos sendo enganados, arrumando problema um com o outro. Não está acontecendo isso, mas às vezes acontece. O diabo está evangelizando. O diabo está escrevendo a literatura dele. O diabo está fazendo discípulos. 7 passos para ser um bruxo, era o livro. Aqui em cima, quem chegou aqui naquela época, no início, há 2 anos atrás, aqui em cima tinha um centro de formação de Umbanda. O sujeito que estava aqui em cima, não agora, mas naquela época, ele tinha um curso no Hotmart. Como construir o seu terreiro. Não durou 3 meses depois que a gente chegou aqui, porque a luz foi forte. Quando nós chegamos aqui em Caçaquera, irmãos, deixa eu dizer, a unção e o dom e o ministério que Deus me deu e deu para a Igreja Apex incomodou. E ministérios, eles têm uma unção para uma região, eu não sei qual é. O ministério é diferente de um dom. Dom e ministério, a gente vai falar disso, dom e ministério é diferente de dom de línguas, por exemplo. O dom e ministério é uma autoridade superior, dom de apóstolo, de profeta, ministério apostólico, profético, pastor, evangelista, mestre. São dons espirituais ministeriais. Tem uma patente mais forte. Quando nós chegamos aqui para abrir esse trabalho, o diabo sabia que era tempo dele de zarpar desse lugar, porque Jesus já pegou essa região para ele. No que diz respeito à vocação de Deus para a Igreja Apex, o que tem que ser, será. Vai levar o tempo que levar, mas Deus vai cumprir o seu plano, o seu propósito para nós aqui na Igreja Apex. Pode ter certeza. E aqui em cima, desbaratinou. O diabo tem os seus pregadores, o diabo tem os seus apóstolos, o diabo tem os seus ministros, o diabo tem as suas literaturas, o diabo tem o seu louvor, suas músicas. E garanto para você que as músicas do diabo são bem mais fáceis de ingerir, de beber. O diabo tem as suas comidas, suas bebidas. E nós estamos fazendo o quê? Eu estou fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Deus deu um dom para você igual deu para mim. Quando era um jovem menino, não sabia direito o que era ser crente e pregava para a caixa de doce. Mal sabia eu que Deus já tinha para mim o dom de pregador, de profeta. Eu não fazia ideia, mas estou eu aqui cumprindo o chamado de Deus e eu não sou mais especial do que você. De que forma nossos dons individuais, meus irmãos, podem contribuir para uma igreja mais vibrante? De que forma os nossos dons individuais e coletivos podem contribuir para uma igreja mais atuante? De que forma os nossos dons, o seu dom, não olhe para o lado, é o seu dom. Os seus dons e os seus talentos, de que forma seus dons e talentos podem contribuir para que essa igreja seja uma igreja mais vibrante, mais viva, mais atuante, que glorifique a Deus e que cause transformação no mundo doente que está ao seu redor. Tem um mundo doente, tem um mundo ébrio ao seu redor, tem um mundo psicopata ao teu redor, tem um mundo seduzido, sensual, prostituído ao seu redor. E o que dom está fluindo em você, meu irmão e minha irmã? Nós vamos falar muito mais disso. Mas eu sinto uma unção profética nesta manhã aqui. Eu sinto. Eu percebo no meu espírito uma unção profética para esta manhã. Por vários motivos. Primeiro, porque eu estou percebendo no meu espírito. Porque eu estou dizendo isso é 100% de certeza? Não. Mas é uma sensação muito forte. E eu ia andar em 5 pontos, não vou andar. Porque eu estou fluindo naquilo que Deus queria falar conosco. Eu estou simplesmente seguindo o Espírito Santo enquanto eu falo com vocês. Claro que tudo isso está encharcado dentro de mim. Claro que tudo isso que eu estou falando está dentro de mim há muito tempo.
Claro que tudo que eu estou falando aqui é regado em oração, em joelho no chão. Eu não estou aqui brincando de pastor. Eu não estou aqui nem edificando uma igreja para você gostar. Você gosta ou não do louvor, não me importa. Você gosta ou não do meu jeito de pregar, não me interessa. Eu não estou aqui construindo um ministério para você gostar. Se eu construir um ministério aqui para você gostar, meu irmão, eu vou desagradar a Deus. E eu não estou aqui para agradar você e desagradar a Deus. Eu estou aqui antes para agradar o meu Senhor que me salvou e depois construir a sua vida um caminho para a sua salvação. Agora, você vai gostar se tem púlpito ou não tem púlpito, eu não estou nem aí. Se você vai gostar porque o som é bom, se não é, eu não me importo. Se você acha que o ministério de criança é pequeno, frajuto, pobrinho, tinha que ter mais coisa, eu não quero nem saber. Pastor, não está um pouco grosso? Não, às vezes a gente precisa alinhar certas coisas. Porque esse ministério aqui, irmãos, não é construído para ninguém gostar, não. Isso aqui é para glorificar a Deus e salvar pessoas perdidas. Se você está achando que é especial demais para ficar criticando e perdendo tempo, você corre o risco de ficar fora da porta da salvação. Se você acha que é especial demais e que ninguém te entende, você corre o risco de ficar fora da salvação de Cristo. Acorda, minha irmã. Acorda, meu irmão. O Senhor Jesus está voltando e Ele não vem aqui para buscar uma igreja pequenininha, mesquinha. Ele vem aqui para buscar uma igreja gloriosa, poderosa, vibrante, atuante, santa. Entende isso? Eu não gosto da igreja porque não tem jovem. Eu sinto muito. A igreja não é para você gostar, não. É para Deus gostar dela. A igreja é para Deus gostar. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para buscar o Senhor. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Nós estamos aqui para adorar Jesus, não é a gente. Eu não estou aqui. E por mim, isso aqui já seria muito diferente. Esteticamente, e não sei o que lá e tal. Mas não é o caso. Por mim já teria banda, com aquela bateria com aquário. Fumaça, gente dançando com fita. Luz, canhão de fumaça. E aí alguém diria, com vocês, o pastor Douglas. E eu entraria na cortina escura, como se fosse importante. Mas Deus destruiu tudo isso, porque aqui não tem gente especial e mais importante. Aqui quem é importante, alicerce e cabeça da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Eu queria muita coisa, mas não tenho. E daí? Vou choramingar, sentar, chorar? Não! Eu vou arregaçar a manga e dizer, Senhor, eis-me aqui, do jeito que der. Você consegue fazer? Ele está fazendo. O que você está fazendo com o seu dom ministerial? O que você está fazendo com o seu dom vocacional, com os seus talentos? Alguém aqui, por exemplo, tem o dom de tocar algum instrumento? Por que não está tocando ainda? O que você fez com o dom de tocar? Escondeu? Tocava na noite, mas não toca na igreja? Ganhava dinheiro na noite, mas não nada para o Senhor? Para a glória dele? Ou quem tem aqui uma voz bonita para cantar, mas tem que ser voz bonita. Também não pode ser voz feia e dizer assim, mas é para a glória de Deus. Não, Deus não te deu dom, irmã. Seu dom é outro. Alguém disse para mim, sorria no final, pastor. Quem tem o dom de ensinar, não está ensinando por quê? Está ensinando quem? Sobre que assunto? O mundo merece mais do seu dom? E o que tem dom de aconselhar, está aconselhando quem? Sobre que assunto? O que tem dom de cuidar de criança, está cuidando de que criança?
Ah, lá, as minhas sobrinhas lá, pastor. E a igreja? E a glória de Deus? E o serviço da igreja? E para o bom andamento da igreja? Para receber as pessoas que precisam deixar suas crianças lá atrás. Embora o ministério de crianças seja uma das melhores coisas dessa igreja aqui. Não é o mais bonito. Não é o mais rico. Não tem a melhor estrutura. Mas eu sou orgulhoso das pessoas que estão ali atrás trabalhando para a glória de Deus. Todos nós temos um dom. E você que tem um dom de ajudar alguém nas necessidades. Você está vendo as necessidades das pessoas e não se oferece? Você nunca vai se oferecer? Você nunca vai usar tudo que Deus te deu para o andamento da igreja? Muitas vezes, nos preocupamos em comparar os nossos dons com os dos outros e ficamos paralisados. Eu não sou igual fulana, beltrana. Pare de se comparar, já falei isso aqui. E por vezes nós fazemos algo mais grave. É o versículo 1 do capítulo 12. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 12. A respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais, diga, ignorante. Eu não quero que você seja ignorante. Não é bruto, é ignorar. Tem muita gente que não sabe o que é dom espiritual. Deveria saber. E se não sabe, precisa se aplicar em saber. Por quê? Porque esse é o seu propósito de vida. Eu fico besta de ver como existem pessoas falando de propósito no mundo hoje. E não tem nada absolutamente a dizer sobre propósito. Eu fico de queixo caído quando eu vejo, e olha que eu vim deste meio, o meio de palestrante, o meio de coach, de mentor, de treinador. Eu mergulhei nesse meio. Muito. E eu não estou criticando isso, gente. Eu acho que o universo de trabalho, seja qual for, que é digno, devia ser muito bem usado. Eu não quero que vocês me entendam mal, que eu sou contra coach, mentor, treinador, treinamento, palestrante. Eu estou fazendo aqui. Só que aqui não é uma palestra, é um dom em ação. É um ministério em ação. O que eu estou querendo dizer é que tem muita gente falando sobre dom, sobre propósito lá fora e não tem nada para dizer. Eu sei. Tudo isso é uma imitação do que a palavra diz milenarmente, que está em Cristo desde a eternidade. Dom, talento, habilidade para fazer coisas vem de Deus. E quando você é salvo, Deus quer que você use isso para edificação da igreja e salvação do mundo. Edificação da igreja e salvação do mundo. Propósito. O propósito está na relação com Deus e a sua identidade está no seu dom e no seu ministério. Quer saber quem você é? Você é o seu ministério e o seu dom. Ponto final. E quem pode te ajudar nisso? Os líderes da igreja, a palavra, o Espírito Santo. Paulo disse, eu não quero que vocês ignorem. Não ignorem esse assunto de dom. Porque são ferramentas. Não tem como viver a igreja, não tem como ajudar na igreja sem dom espiritual. Não tem como ser útil para salvar pessoas lá fora sem dom espiritual. Sem o Espírito revelar a você seu dom e seu ministério. A verdadeira utilidade que você tem nesse planeta é de acordo com o seu dom espiritual e com o seu ministério e propósito espiritual. Não é de acordo com o teste de psicanalistas. Não é de acordo com o teste de psicólogos e psiquiatras. Não é de acordo com o teste de perfil comportamental. Já apliquei muito o teste de perfil comportamental. É joia, mas não é este. Seu dom, seu talento, suas habilidades foram dados por Deus. E tem uma vocação especial em Deus. Esse é seu propósito. Esse é seu propósito. Não ignore. E o que é ignorar?
Ignorar é não querer saber. Ignorar é não querer entender. Ignorar é também ignorar. Não dou a menor bola. Como que eu e você vamos ser cristãos nessa vida de uma maneira impactante, na igreja e fora dela, se nós ignoramos os dons espirituais? Se nós ignoramos o propósito de Deus para a nossa vida, a identidade ministerial? Deus não avalia você de acordo com o seu perfil comportamental. Seu comportamento levou você para o pecado muitas vezes. O meu comportamento me levou para o pecado muitas vezes. Deus não avalia você de acordo com o perfil comportamental. Deus não é analista do teste DISC. Deus é o Espírito Santo que criou você com um propósito de ser bênção na igreja e no mundo. Ele sabe para que te criou. Ele sabe para que Ele te criou. Nós precisamos dele. Ignorar é não querer saber, ignorar é não entender, ignorar é ignorar, não dar a menor bola. Como nós podemos, então, gente, identificar nossos próprios dons à luz da palavra? Eu tinha muita coisa para falar, mas eu não estou correndo. Eu vou voltar sobre isso. À noite esse assunto vai continuar. Mas eu tinha 5 pontos para falar de manhã, mas o Espírito Santo foi para outra linha. Eu normalmente, o Espírito Santo me sopra tudo que eu prego aqui. E Ele me permite andar naquilo que Ele me preparou ao longo da semana. Eu levo 1 semana para preparar a mensagem de domingo. Eu levo 1 semana para preparar a mensagem. Eu vou orando por você, pela igreja, pelas ICs, pelos líderes, cada nome. Cada membro da igreja que eu posso lembrar, eu cito o nome. Eu vou orando e pedindo que o Senhor me dê a capacidade de ser voz para você. Daquilo que Ele quer para você, não do que eu quero. Não estou construindo um projeto pessoal. Estamos aqui construindo a igreja de Jesus. Não é minhas ideias. São coisas da palavra. E normalmente Ele me permite andar naquilo que eu escrevo. Mas hoje não foi assim. Hoje foi diferente. Claro que tudo que eu estou falando aqui está dentro de mim, nesses estudos de 1 semana. Mas eu quero olhar para um ponto só hoje. Como é que você vai ser útil na igreja se você não considera a sua igreja? Sabe quando Deus usa você para abençoar alguém? Quando você gosta daquela pessoa. Como é que Deus vai sensibilizar você sobre a sua igreja se você não gosta dela? Como Deus vai soprar no seu coração algo bom para a igreja se você a critica? Como Deus vai usar você como profeta para edificar a minha vida, por exemplo, se você me rejeita? Como Deus vai usar você para abençoar alguém aqui na igreja, e Deus quer fazer isso, se você rejeita o seu irmão? Se você considera a cor da pele dele, o jeito dela, o carro, a fala, o jeitão. Eu não gosto do jeito dela. Que triste, porque Deus gosta. E você vai ter que viver com ela lá no céu. Então é melhor começar a gostar dela agora. E se bobear, Deus faz o seu estúdio de moradia lá no céu do lado da pessoa que você não gostou na igreja. O seu apart hotel. De quem você não gosta na igreja? Deus vai colocar você lá do lado dela. Meu pai tem essas coisas, de não gosto de fulano, não gosto de Beltrano. Aí eu falei assim, e do Lula? E falei assim, olha, e se ele se converter, vai dormir do seu lado. Vai dividir cama com você. Porque tem gente que não gosta, né? A gente é cheio de gosto, né? Carne. Pura carne. Sorria no final, pastor. Pura carnalidade. Não gosto. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã.
Como é que Deus vai sensibilizar você se o tubo do seu coração está cheio de outras coisas? Entende? O tubo do seu coração está cheio de colesterol, de rancor, de medo, de reserva com aquele, com aquele. Como Deus vai usar você nessa igreja? Se a veia está entupida. Como? Veia entupida não flui, gente. Desentope a veia, minha irmã. Desentope a veia e deixa o Espírito Santo fazer um cateterismo hoje, nessa manhã. Deixa o Espírito Santo fazer um cateterismo. Deixa ele botar um stent dentro da sua veia. Deixa ele livrar você para fluir amor. Mesmo que o outro não cheire como você gosta. Mesmo que o outro não fale do jeito que seja da sua preferência. Mesmo que o outro não sente do jeito que você acha. Mesmo que o outro não fale do jeito que você prefere. Mesmo que o outro não vista do jeito que você gostaria. Ama! Se você não sabe as necessidades da sua igreja, como é que Deus vai usar você para abençoar a sua igreja? Aqui na Igreja Apex, a gente quer ser um corpo. A gente não quer ser uma igreja fundamentada num grande pregador. A igreja vai ficar fundamentada num grande Salvador, que é Jesus. Está cheio de pregadores aqui. Está cheio de dom de ajuda aqui. Eu vejo. É por isso que eu insisto. E vou morrer insistindo. Até que essa igreja seja, pelo menos, boa grande parte daquilo que Deus sonhou para essa igreja aqui. Meu irmão, eu não vou me entristecer com você. Esqueça. Se você não gostar de mim e ficar rangendo o dente comigo, deixa eu dizer, esqueça, eu não vou ranger de volta, eu vou discipular você. Eu vou pregar para você. Eu vou praticar o dom de Deus para abençoar a sua vida. Eu não vou me curvar e agir igual as pessoas do mundo agem. Deus levou. Posso tomar, mas não vai levar. Porque aprendi com o meu mestre a voltar à outra face. Goste ou não goste, se você ficar aqui, você vai ser discipulado, você vai fazer parte de uma IC, você vai ter dons e ministérios nessa igreja, Deus vai honrar sua vida, você vai salvar muitas pessoas, Deus vai ser glorificado por sua vida. Como é que eu faço para descobrir meu dom? Eu vou falar rapidamente para fechar, que eu não tenho mais tempo. Mas eu vou voltar nesse tema. Está interessante isso, sim ou não, irmãos? Quantos querem saber mais sobre esse assunto? Ok. Eu vou continuar exatamente nessa pregação. Mas deixa eu colocar aqui algumas coisas importantes para te ajudar nesse tema que a gente propôs, para a gente fechar e orar. Alguns passos práticos para você começar a entender sobre dons. Para não ignorar, não faça isso. Paulo disse, não ignore. Então não ignora. Vamos lá, primeiro, faça uma reflexão pessoal. Veja, eu conectei a minha vida de 17 anos, eu só fui descobrir que eu ia ser pregador e que aquilo lá era um treinamento de Deus quando o Senhor me converteu. A primeira vez que eu vi um pregador na minha vida, aí eu olhei para ele, a primeira vez, eu olhei para aquele pregador e vi ele abrindo a Bíblia e pregando a palavra, e eu falei, é isso que eu sou. Sério. E eu continuei vendendo produtos alimentícios uma grande parte da minha vida. E eu pregando para a caixa de doce muito tempo da minha vida. Pregando para os meus clientes muito tempo da minha vida. Fui evangelizando gente para tudo quanto é lado. Faço isso até hoje. Muito tempo, até hoje eu faço isso. Mas quando eu estava lá e eu vi o primeiro pregador na minha história, eu não venho de família evangélica, eu vi o pregador, eu falei, é isso que eu nasci para ser. E de lá para cá Deus tem trabalhado na minha vida para me transformar num profeta cada vez melhor. Está difícil para Deus, mas eu estou insistindo. Então, pense sobre você. Faça uma autoanálise espiritual. Traga à sua memória coisas que você se dá bem, que faz bem feito, as pessoas elogiam.
Coisas que você tem paixão dentro do coração, sabe? Putz, eu tenho gosto por isso. Estava com a Helena outro dia aqui, saindo no culto, ela falou assim, pastor, uma coisa que eu gosto é ajudar pessoas. Quando a pessoa não tem ninguém para ficar no hospital, pode contar comigo, eu só estou falando o que ela falou para eu falar. Né? Ela deixou, não é que ela falou para eu falar, ela deixou, eu falei, vou falar. É um exemplo, entendeu? Eu só estou dando um exemplo. Um exemplo. Ela falou, ela já faz isso. Ela vai lá para Caraguatatuba, Praia Grande, vai lá para ajudar uma mulher que ela nem conhecia, para ficar lá no hospital com ela. Ela nem conhecia a mulher. Isso é dom do Espírito Santo. Ô pastor, se tiver alguém na igreja que está no hospital e não tem alguém para ficar no hospital, pode me chamar que eu vou lá. É dom de ajuda. Dom de ajuda. É dom do Espírito Santo. Pergunta para mim se eu vou querer ficar no hospital lá. Levar no banheiro, limpar o popô. Não vou. Chama para pregar para ver. Entende? É dom do Espírito Santo. É dom do Espírito Santo. Senhor, que alguém quebra a perna aqui esse mês para minha irmã for lá. Senhor, brincadeira. Dia 12 já tem reserva. Dia 12 ela já vai ficar com alguém. O que aconteceu com o sujeito? Vai operar catarata, não tem ninguém para ficar. Vai lá, Helena. Vai lá, Helena. Meu, imagina que bênção ter alguém do seu lado que você não conhece e é cheio do Espírito Santo, irmão. Cheio do Espírito Santo. Hein? Oh. É assim. Entende? É assim que flui. Dom do Espírito Santo. Eu quero saber quem mais. Quem tem aqui dom? Está cheio de dons aqui. Ah, eu já pensei essa besteira. Um dia, quando essa igreja for mais Não. Se você fica esperando ser para fazer, você nunca será nada. Se você fica esperando ter para fazer, você nunca fará nada. Nós temos que agir com o que nós temos. Todos os dons que a igreja Apex precisa agora já estão aqui dentro, em nome de Jesus. Não vai chegar, não. Já está. Tudo que essa igreja precisa e tudo que você precisa já está dentro de você. Agora, pense sobre você, as paixões, os desejos. Coloque diante de Deus em oração, Espírito Santo. Coloque diante de Deus em oração, Espírito Santo, me dá a ciência de qual é o meu dom espiritual. Ore. Coloque diante de Deus. Peça não é uma vez, não. Peça muito. Converse com pessoas da sua confiança. Converse com seus líderes na igreja. Se você não está relacionado na igreja, você não tem com quem falar. Vai falar com quem? Com a vizinha, que nem crente é? Qual que é o meu dom espiritual? Ela está louca? Fale com os irmãos da igreja, fale com os pastores, fale com o líder da IC, fale com os irmãos mais maduros, fale com as pessoas da igreja. O que você vê em mim? Como você me vê? Eu vejo você um chato de galope. Né? Tem que tomar cuidado, né? Porque pode haver umas respostas aí meio estranhas. Mas se a gente for amável o suficiente, a gente vai dizer, eu vejo você isso. Não é porque a pessoa falou que está falado, mas é uma forma de você ir. Entendeu? As pessoas vão dizer para você quem você é. Converse com gente mais madura. Experimente. Pratique o dom. Se você acha que você é bom em pregar, prega. Não, eu quero o tubito, pastor. Eu quero o tubito. Quero o microfone. Talvez você chegue a segurar o microfone e pregar. Prega para a caixa de laranja primeiro. Prega na rua. Prega para o vizinho, para o amigo de faculdade, colega de trabalho, cliente. Aquele que está te contratando, aquele que você contratou. Prega para o teu médico. Para o teu vizinho de cima, de baixo, do lado, do outro. Prega. Na hora certa, se o seu dom é pregar no púlpito, Deus vai abrir essa porta para você. Aqui está aberta para você, pode ter certeza. Aliás, é a coisa que eu mais quero. Amém? Não tenha medo de sair da sua zona de conforto. Explore. Não, você não vai acertar de primeira, nem de segunda, nem de décima. Vai fazendo. Se você acha que você é bom em orar por enfermo, ore por enfermo. Toda vez que tiver um enfermo, ore por ele. Se você tem o dom de curar, as pessoas vão começar a ser curadas. Experimente. Você tem um desejo de orar? Quer ver? Quantos aqui tem desejo, já não é de hoje, de orar por enfermos? Deixa eu ver.
Levante a mão. Fica de pé, todos vocês estão com a mão levantada. Só os que estão com a mão levantada. Caraca, meu, olha isso. Olha isso aqui. Amém, Jesus. Ô, Junião, pode interromper aqui. Deus abençoe você. Quer saber mais sobre dons espirituais? Vem para cá para a Igreja PEX, nós estamos trabalhando nisso. Deus te abençoe.